Opa, peraí. A Isis levantou a mão ou é... Não, foi sem querer. Eu vou... Bom, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite para todas e todos. Para quem está aqui presente com a gente, eu sou o Matheus Serra Pereira, sou investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Sou um dos coordenadores da comissão de coordenação desse nosso ciclo História da África em Debate. A gente teve um pequeno intervalo aí de férias, enfim, arrumar as vidas e as coisas depois das nossas primeiras sessões no primeiro semestre, e agora a gente retoma as atividades do ciclo de História da África em Debate, que é uma organização, é um evento, é o primeiro ano dele, a gente espera que se torne fixo, pelo menos aí para próximas sessões, e uma parceria entre o Projeto Índico, da qual eu faço parte, o Grupo Impérios, Colonialismos e Sociedades Pós-Coloniais, do Instituto de Ciências Sociais, e o Grupo Áfricas, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente agora vai retomar o segundo semestre de 2021 com essas atividades remotas, com mais 3 sessões, uma agora em setembro, com o Helder, nessa agora que a gente está, a próxima em outubro e depois em novembro. Mas quem acompanha aí nossas redes, o Facebook, a nossa página no Facebook, vai estar todas as informações lá, que são as mesmas coisas de praxe, né? É um debatedor, uma debatedora, com um texto e um tema amplo e de importância basilar na história da arte. Hoje a gente vai ter o Helder Baú. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, que vai moderar, eu vou estar junto com vocês o tempo todo, tá? E aí o Alexandre vai apresentar o Helder, e o Helder tem aí cerca de 40, 50 minutos para falar, e depois a gente abre para perguntas. Normalmente a gente também envia, só para... quem precisa de certificado, a gente manda um link no chat para preencher. Eu agora não estou com o link, a gente vai criar daqui a pouco, e aí fiquem atentos ao chat que a gente envia para vocês. Tá bom? Então, força aí, Alexandre. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Reis, eu sou doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense. Pesquiso as relações musicais e políticas entre Angola e Brasil, né? Então, de que maneira a música brasileira chegava em Angola, de que maneira ela era apropriada, consumida e recebida pelos angolanos, né? Hoje, mais, a gente não está aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar do professor Helder, né? O professor Helder Pedro Alicerces Baú é professor do Instituto Superior de Ciências da Educação de Huila e sede Huila. Mestre e doutor em Antropologia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais do Trabalho e da Empresa de Lisboa, o ISCTE-IU. Coordenador do Centro de Investigações e Desenvolvimento da Educação, CID e SED. Investigador associado do Centro em Rede de Investigação e Antropologia, o CRIA-IU. Bom, a gente vai passar a palavra agora para o professor Helder. Se o professor Helder quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação pessoal, falar um pouco mais de si, pode ficar à vontade. O nome do trabalho que a gente vai discutir hoje é um artigo publicado pelo professor chamado Sudoeste Angolano e suas Valências, uma análise crítica da produção teórica colonial. E eu queria agradecer ao professor por ter aceito o convite e queria dizer que essa é uma grande oportunidade que a gente tem de discutir com os nossos pares angolanos, né? Então, eu estou sempre falando de Angola e a Academia Brasileira, a gente tem uma grande parte da Academia Brasileira que fala sobre Angola, mas nem sempre fala com os angolanos, até falo com os angolanos por entrevista, né, por diálogos à distância, como eu tenho feito, ou por entrevistas de outro tipo, mas falar com os nossos pares angolanos é uma coisa que a gente ainda precisa fazer mais, e essa é uma grande oportunidade para a gente. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, professor El. A palavra está com o senhor. Tá, muito obrigado, Alexandre. Não tenho nada a acrescentar, né? Que tem muito conteúdo e, de facto, tive alguma dificuldade em
sistematizar este conteúdo relativamente à forma como ir passando estes assuntos. Todavia, não sei se dentro desta abordagem que já começou é possível partilhar aqui um PowerPoint, se não for também não faz mal, só para seguir. É possível, sim. É possível? Compartilhar a tela, é isso? Isso. Tá bem, acho que o Mateus tem que dar a autorização, penso. Vê se foi, eu acabei de dar o ok. Ok, Vê se agora você consegue. Penso que sim. Lá vem. Foi. Resultou, não é? Sim. Tá, está bem. Bem, como estava eu a dizer, trata-se de uma temática de alguma complexidade e de grande pertinência, porquanto, ao nível da nossa realidade, exatamente, há, como eu digo, naquela pequena brochura, naquela pequena experiência descrita sobre o assunto, que temos aqui um grande hiato relativamente a este assunto. Por outro lado, também é uma abordagem que, de certa maneira, infere alguns aspectos relacionados com a própria colonização, numa perspectiva negativa, mas que também podem ser extraídas experiências importantes do próprio processo, e daí tentar medir, dentro desta abordagem, aquilo que pode ser aproveitado e em que medida pode ser aproveitado para relançar a pesquisa, principalmente ao nível da nossa região, e não tanto noutros contextos onde temos arquivos importantes e que, de certa maneira, acabam por ser folheados com alguma regularidade. Entretanto, queria aqui eu começar por dizer que todo este processo se desenrola em função de um cenário muito ajustado ao capitalismo e a necessidades várias que, num determinado momento específico, a Europa estava a viver, e que, dentro desta busca por soluções para a sua economia e para a sua coesão, e principalmente para a consolidação da febre imperial que se consolidava ao nível de disputas várias dentro deste contexto, engendrou-se então aqui um mecanismo de se atingir novas regiões e destas regiões poder capitalizar o máximo possível recursos dos grandes impérios da época. Podemos fazer aqui um pequeno link com a teoria do mercantilismo, que muito sinteticamente pensava, nessa altura, a riqueza de uma nação em função dos metais preciosos e de outros recursos que cada Estado podia acumular. E é neste âmbito que o próprio processo de penetração, ocupação e depois de efetivação da colonização nos mais variados segmentos, principalmente o africano e o americano, se vai desenrolar não de uma maneira muito, vamos lá ver, espontânea ou, como é que eu diria, fortuita. Passou a ser algo minuciosamente preparado, pese embora alguns atores envolvidos neste processo se tenham, digamos, apercebido da forma como recolhiam os seus dados num outro contexto ou num outro cenário, que provavelmente nem sequer se tenham apercebido que estavam a fazer recolhas várias para um determinado propósito. Daí que era preciso afinar uma máquina muito complexa, ajustada a levantamentos cartográficos, porque era necessário ter informação suficiente sobre os territórios, relativamente à sua composição geológica, à sua composição hidrográfica, ao nível da fauna, da flora,
ao nível dos solos, dos recursos, ao nível da própria população, das suas características principais. E isto desemboca, muitas das vezes, mesmo que não seja por métodos muito afinados, na produção de algum conhecimento e de algum saber que depois vai servir para capitalizar todo este processo que estamos aqui a tentar definir. Daí que queremos aqui salientar que este processo não foi um acaso. Foi algo muito bem pensado, suficientemente arquitetado, e que introduz aqui um ato de alguma inteligência, até certo ponto também científico, apesar das modalidades utilizadas, que são de facto reprováveis e condenáveis por quase todos os especialistas, que num processo de humanização das ciências acabaram por mais tarde desconstruir e elaborar um debate ainda em curso até hoje relativamente a estas dinâmicas. Pensar num ato meramente europeu talvez não fosse, mas do ponto de vista de calendarização ou de periodização, e pelos acontecimentos e a densidade de informação e a complexidade de todo este processo, ela acaba por ter maior destaque no contexto europeu por conta do eurocentrismo e das marcas que este eurocentrismo foi deixando ao nível dos contextos onde se implementou todo este processo, deixando de se calhar até aqui uma marca muito importante que está relacionada com os procedimentos de alteridade, que de uma ou de outra maneira acabam por inspirar outras dinâmicas e que de forma direta ou indireta, e isso podemos discutir numa outra oportunidade, certos atores atuais em contexto, vamos lá ver, de emancipação política, experimentam valências de forma indireta, coloniais, nos seus processos de administração. É uma provocação que eu faço aqui. Ainda dentro desta abordagem que estamos aqui a tentar esgrimir relativamente a todo este complexo processo que nos deparamos na atualidade, podemos enaltecer algo que ainda há bem pouco tempo eu acabei de divisar, que todo o procedimento mercantilista visou nessa altura exportar tudo o que era possível desses territórios, aprofundar determinadas ideologias e dividindo, de certa forma, o pensar de certas comunidades relativamente à ideia das raças superiores e inferiores, que depois então despoletaram outros contextos já conhecidos, como as revoluções, os nacionalismos, os contranacionalismos e por aí fora. Entretanto, dentro desta análise sobre raças inferiores e superiores, já era um debate muito profundo ao nível da ideia de subalternização do outro, que era fundamental para equacionar toda a máquina colonial. E para tal era preciso conhecer com alguma profundidade estas comunidades, era preciso interagir com estas comunidades, conhecer dinâmicas totais dessas comunidades, desde o ponto de vista cultural, incluindo até, digamos, as suas ideologias, a sua filosofia, as suas limitações, as cores que mais utilizavam, por exemplo, os símbolos geométricos mais importantes destas comunidades, a sua gastronomia, a sua forma de organização social em várias dimensões, a estrutura de poder destas comunidades,
o equacionamento da sua economia e como é que funcionava estes procedimentos econômicos, a língua, a estrutura da língua, a forma da sua articulação, incluindo até elementos de matriz psicossomática, para, digamos, uma recolha muito mais volumosa das mesmas. E estes procedimentos resultaram em relatórios variadíssimos, resultaram em, digamos, elementos fundamentais para arquitetar e especificar a forma de atuação em cada um dos locais por descobrir. E dentro desta perspectiva, podemos aqui destacar uma série de redes de conhecimento da época que estavam ao serviço de toda esta máquina. Podemos aqui, sem querer mutear a verdade histórica, destacar a antropologia nos seus momentos iniciais, né, que acabou por ter essa característica de uma ciência colonial que analisar todos esses processos e integrando determinadas teorias, como foi o caso do evolucionismo, acabou por enfatizar todos esses processos de subalternização do outro, da animalização do outro e, de certa forma, da sua como é que eu diria aqui, a expressão. Mas dizer também que ela não continuou nesta perspectiva, né? Temos aqui que reconhecer que ela se humanizou, né? Tornou-se uma ciência humana e passou a ser defensora deste outro numa fase posterior, e conhecemos também com alguma profundidade esta dimensão. Ainda assim, eu daria destaque dentro dessa abordagem do conhecimento do outro e de toda a produção que foi surgindo, tendo em conta toda a abordagem que se impõe neste momento, olhar um pouco para aquilo que era a matriz, digamos, das realidades especificamente africanas. E eu trago um exemplo muito particular, e é interessante esta imbricação entre a ciência e o mal, ou a ciência e a dominação, ou a ciência e a exploração, ou a ciência e a própria colonização. Olhar para essa máscara que se observa aqui na tela, a máscara do Burkina Faso, pronto, coincidentemente foi a que me apareceu assim mais rapidamente, né? Temos outras máscaras, mas olhar para a sua, como é que eu diria aqui, a sua estética, tendo em conta o conjunto de símbolos geométricos sincronizados com cores específicas que retratam, de facto, um cerimonial qualquer dentro desta comunidade. O que ocorre aqui é uma visão muito profunda de quem estava numa fase de penetração, que vai buscar a máscara, vai buscar os símbolos, ou vai buscar outros elementos, podiam ser esculturas ou pinturas ou outras matrizes, e consegue transferir esses elementos para, digamos, uma outra dimensão como, por exemplo, pegar em tecidos, reproduzir de forma quase que fiel estes detalhes e reintroduzir estes elementos ao nível dessas comunidades. E passa a ser interessante. E que essas comunidades depois absorvem estes símbolos numa outra dimensão e fazem deles, digamos, as suas marcas. Como podemos observar aqui, né, estes padrões, fui buscar a samacaca, né, que é um tecido muito utilizado ao nível das comunidades aqui do sudoeste angolano, especificamente para as províncias da Huila e Namibe. Temos a samacaca ovanhaneca, como se pode observar aqui, com tonalidades em vermelho, amarelo,
preto e branco, e temos a outra samacaca em preto e branco, que é a samacaca Coval. E estes elementos passaram a ser, digamos, marcas profundas dessas comunidades e com grande aceitação. Isto aqui só para tentar perceber um pouco o nível de recolha muito minucioso ao nível destas comunidades para facilitar a interação com essas comunidades, né? E, numa só palavra, tentar converter um processo colonial a um comércio talvez bem sucedido e a uma relação de proximidade com as comunidades muito, muito forte. Outra dinâmica que se podia implementar dentro desta nossa abordagem, ainda no segmento que se está aqui a dissecar, está muito enraizada, pouco reforçada por uma teoria nada agradável para muitas comunidades, ou principalmente comunidades científicas ou académicas, que é a teoria do espaço vital de Friedrich Ratzel, que assumia que um Estado devia ser do tamanho, vamos lá ver, da sua grandiosidade. E este procedimento inspirou ainda mais várias comunidades, países, nessa altura com algum desenvolvimento econômico e alguma ambição nesse segmento, para abordar outras realidades e criar então os chamados estados ultramarinos e outros, porque podiam assumir regiões muito fora da sua continuidade geográfica. Em todo este enredo de abordagens, voltando à questão da interação com as comunidades e com a subalternização do outro, penso que não é demais ajustar a colonização ao maniqueísmo, uma abordagem muito evocada por Santo Agostinho antes da sua conversão, porque depois da sua conversão passa a ter uma abordagem diferente do ponto de vista do humanismo, mas antes da sua conversão ele abordou muito essa dimensão do maniqueísmo, que foi aproveitada por outros atores, porque nessa altura as leituras faziam então a consolidação de toda a estratégia que se podia implementar, e a partir daí desenvolver uma espécie de filosofia ou antropologia do mal, como já dissemos há bem pouco tempo, relativamente a este mal que em muitos casos não era explícito, era meio camuflado, mas que de certa forma permitiu então consolidar os processos coloniais em curso. Paradoxalmente, a toda esta má antropologia, paradoxalmente esta antropologia do mal, ou filosofia do mal, aqui, digamos, uma sistematização de conhecimentos, há aqui uma produção de conhecimentos que vai introduzir alguma notoriedade das ciências sociais. Dentro do contexto português, que nessa altura provavelmente nos interessa mais em função das dinâmicas coloniais em curso, seja em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e mesmo ao nível do Brasil, dizer que esta sistematização começa de forma muito tardia, talvez aí nos anos 20 e 30 do século XXI, é que começamos a observar, século XXI, desculpem, do século XX, é que começamos a observar alguma dinâmica em relação a estes processos. Porque percebe-se nesta praticamente última vaga de consolidação dos processos coloniais, e numa altura em que provavelmente em determinados contextos já começavam alguns movimentos de reivindicação e que o Brasil, por exemplo, já estava totalmente emancipado do ponto de vista político,
notar um processo de recolha mais cadenciado, um processo de produção mais desenvolvido e, de certa forma, um incentivo às ciências sociais dentro destas abordagens. Tudo bem que, enquanto alguns ainda produziam uma ciência do tipo colonial, uma abordagem dentro das ciências sociais com epitetos muito marcantes de subalternização, ainda assim, do ponto de vista global, pela forma como toda a dinâmica social e humana se foi dada aos processos de subalternização, há uma grande preocupação com os povos primitivos e desenvolve-se aqui um processo de humanização do outro muito, muito profundo. Entretanto, dentro de alguns exemplos relativos a este momento do boom ao nível das ciências sociais, no contexto português, como estava aqui a dizer, podemos destacar a Junta das Missões Geográficas e de Investigação Colonial, tudo dentro da dimensão do ultramar, que nessa altura passou a ser o organismo que, dependendo do Ministério das Colónias e do ultramar, tinha como objetivo fundamental coordenar e promover trabalhos científicos nos territórios além-mar sobre soberania portuguesa. Este é um dado que a investigadora Cláudia Castelo tem estado a palmilhar ao longo da sua trajetória enquanto investigadora e que vai buscar vários detalhes relativamente a estas dinâmicas. Entretanto, sendo eu habitante do sudoeste angolano, começo a transitar pouco a pouco para esta minha dimensão, que é o sudoeste angolano, mas tendo sempre como base toda esta dinâmica implementada na colonização angolana, tendo em conta essas juntas que, de certa forma, produziram muito conhecimento, e conhecimento que, nessa altura, servia mais os interesses coloniais. E este conhecimento, como podemos aqui observar em alocuções desferidas por Pereira, por Varanda, por Castelo, surgem porque começa a surgir uma massa crítica dentro ou começa a aparecer uma massa crítica dentro da sociedade portuguesa que acabava por lamentar a pouca, digamos, produção ou atraso na chamada ocupação científica das colónias portuguesas. E assim estavam a pressionar o Estado para um maior investimento naquilo que se chamava ciência colonial, porque era necessário mudar ou alterar o modus operandi dentro daquele processo de exploração colonial ainda se assistia nessa exploração mais efetiva destes procedimentos, poderia assegurar ou garantir um sucesso da colonização e assegurar também uma exploração racional dos recursos para os dividendos económicos, mas dividendos económicos que não estavam ajustados só a essa perspectiva económica. Havia aqui outros detalhes que nós já vimos até há bem pouco tempo, que era preciso consolidar para que o resultado, né, que a efetivação da própria colonização fosse um facto. Conhecer melhor o outro para poder, digamos, explorar melhor. Passando para o contexto, digamos, do Sudoeste, tal como podemos dizer que o Sudoeste tem como províncias, o Sudoeste angolano tem como províncias principais
a Willa, o Namibe e o Cunene. E são espaços relativamente diferentes do ponto de vista geográfico, mas que partilham, digamos, um horizonte fronteiriço enorme e com imensas trocas. Ora bem, nem podemos hoje olhar para este Sudoeste como um lugar, um espaço estanque, mas tem a particularidade de, por altura da própria emancipação política e até a atualidade, ser uma zona que reserva alguma, como é que eu diria aqui, algum conservadorismo, que independentemente de uma atuação colonial forte e processos de negociação dentro dessas sociedades, mantém-se aqui uma diversidade étnico-cultural, não sei qual é o termo que eu usaria aqui, muito, como é que eu vou dizer, muito diversificada. Podemos encontrar aqui ainda os ditos primitivos atuais, com as aspas que isso merece, até, digamos, dinâmicas urbanas e metropolitanas muito fortes. E neste particular, dentro desta produção, eu poderia aqui destacar algumas, como é que eu diria, algumas obras. Relativamente a esta, temos a obra de Carlos Esterman, um padre católico que foi uma das primeiras figuras a palmilhar esta região, inclusive com alguma produção sobre o centro de Angola, que é um caso um bocadinho diferente, mas que de certa maneira acabou por fazer uma espécie de diagnóstico e abordagem com alguma profundidade dos povos desta região, dentro da complexidade de povos que existem nessa região. De certa maneira não dá para fazermos uma abordagem muito mais exaustiva sobre os mesmos, mas dizer que são vários povos, mas que do ponto de vista metodológico eles foram congregados em determinados grupos. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, quando se fala na comunidade Ovanhaneca Cumbi, para quem não conhece a região, pode dizer que a Willa é constituída pelos Ovanhaneca e os Ovancumbi. Mas o que ocorre é que uma classificação colonial e metodológica acabou por olhar para os dois povos mais salientes, com as aspas que isso merece, desta região, e introduziu outros povos dentro de cada um deles, ou dentro dos Ovanhaneca ou dentro dos Ovancumbi. O que, para a realidade atual e estudos que vão se fazendo, constitui uma forma de subalternização dos outros povos, porque foram diluídos num único grupo ou em dois grupos, com os quais eles têm apenas alguma semelhança cultural, linguística, e nada mais do que isso, mas do ponto de vista interno se assumem como povos autónomos em função da sua história. Independentemente disso, como eu dizia, Sterman acabou por fazer uma abordagem algo profunda sobre estas populações. Tem uma dinâmica de uma escrita muito colonial, pela forma como ele escreve, por ser, digamos, um sacerdote e também por estar ainda muito influenciado pela matriz de estudos da época, mas ainda assim acaba por ser uma obra de grande importância para os processos de, como é que eu diria, de desconstrução deste conhecimento colonial, que devia ser a matriz para, vamos lá ver, o fortalecimento dos estudos nessa região, que ainda se afiguram como incipientes ao nível principalmente da história desta região. Como acabei de abordar ainda há pouco, de uma enorme produção colonial, com os defeitos que ela possa ter, não houve uma continuidade necessária ou suficiente para que ela se pudesse configurar como sendo robusta. Daí que os processos pós-coloniais já conhecidos,
pós-independência, como a guerra e outras dinâmicas, acabaram por, de certa maneira, postergar os estudos para outra, ou para uma outra, como é que eu diria aqui, uma outra altura, se me permitem o termo. E isto fez com que se perdesse o fio, a meada, pouca atenção foram dadas aos arquivos históricos, pouca atenção é dada à história, à antropologia e à própria sociologia, do ponto de vista de intervenção, de terreno, que, de certa maneira, pelas provocações, com as aspas que isso merece, de estudos coloniais, podíamos ter aqui hoje uma região bastante forte em termos de conhecimento e em termos de abordagens mais micro e mais localizadas, em termos também de história local, porque existem aqui detalhes muito importantes de dinâmicas dessas sociedades. E defendemos aqui, né, logicamente, uma continuidade desses estudos, sempre baseados numa ideia de desconstrução de certas ideias e também de reconfiguração de outras, ou apoio daquelas que se apresentarem como mais consistentes. E tal como estamos aqui a dizer, né, buscar outros fundamentos, né, como, por exemplo, o fundamento de Aguiar, dizer que nestes saberes modernos, hegemónicos do Ocidente, eles começaram a ser analisados de uma maneira mais crítica, com denúncias para o caráter eurocêntrico e colonial. Sei que ao nível da América Latina e principalmente do Brasil, há hoje uma perspectiva de estudos decoloniais, né? Há essa expressão que parece ser algo inovadora nas abordagens, com as críticas que alguns vão fazendo em função da abordagem que se tenta fazer sobre a questão do marxismo e não só nestas dinâmicas, mas ainda assim acaba por ser uma provocação importante nesses estudos que acabam por valorizar mais aquilo que nós chamamos de subaltern studies, que se evidenciaram muito ao nível do pensamento oriental e na sua necessidade de se impor dentro de uma espécie de colonização também de conhecimento ao nível na atualidade e enaltecimento do conhecimento local em muitas realidades, com os cuidados também que é preciso ter com esse tipo de abordagens, porque alguns acabam por introduzir uma espécie de nacionalismo camuflado dentro da escrita e dentro da abordagem de certos agentes, uma solução mais aceitável em ter dimensões importantes neste segmento. Provocatoriamente, mais aqui alguns detalhes da região do Sudoeste, com a exploração do granito, com zonas de capacidade agrícola, com zonas bastante áridas, povos adaptados ao deserto e mais virados para a pastorícia e com alguma rede de transumância, que de certa maneira acabam por fazer uma espécie de ponte ou de continuidade entre aquilo que tinha sido abordado e analisado num anteriores. Ainda dentro dessa abordagem também, por exemplo, esta primeira imagem que podem ver aqui destacam os chamados muquandos, um povo pré-banto,
que também vive nessa altura imensas dificuldades, porque do ponto de vista de estudos não encontramos abordagens suficientes para conciliar as dinâmicas de governação e não só em relação à melhor abordagem sobre o grupo e a melhor forma de integração do grupo sem grande invasão ao seu modo de vida e ao seu habitat. Encontramos zonas de produção agrícola intensiva, temos a pastorícia como um dos fortes nesta região e também podemos aqui destacar um crescimento urbano brutal, onde acabam por confluir todas essas dinâmicas, as dinâmicas periféricas dos povos pastores, dos povos em, vamos lá ver, em imigração, né? Ou dos povos itinerantes, que à procura de uma ou outra situação, por trocas ou por dificuldades, acabam por confluir nesse espaço urbano, que tem também outras dinâmicas, outras influências, que, de certa forma, merecem uma abordagem em termos de estudos para a compreensão desta complexa região. Assim, podemos aqui dizer que é preciso definir um certo investimento ao nível da história local, porque abordagens mais micros, né, se me permitem aqui a expressão, depois comparadas com aquelas de caráter macro, uma interligação, acabam por ser mais interessantes para evitarmos generalizações de muitos factos e depois, então, acabar por globalizar esses localismos. Então, são necessários dias culturais dessas regiões, valorizar o seu patrimônio local, galvanizar essas populações, para que, de certa maneira, possamos ter aqui uma produção mais aceitável e mais progressista e que tem sempre como ponto, digamos, de abordagem os estudos anteriores, tendo em conta também falhas que os mesmos podem ter engendrado, pensarmos aqui numa espécie de continuidade desses estudos, mas uma continuidade num processo de desconstrução, que provavelmente não será tão efetivo assim, de novas abordagens. Então, temos aqui uma rede de conhecimento bastante importante, uma vez que posso considerar esta zona como uma zona virgem, né, do ponto de vista de pesquisas. Bem, penso que estou quase a fazer uma hora de abordagem, não sei, acho que já passei dos 40 minutos, e então prefiro devolver aqui a palavra aos nossos moderadores para iniciarmos uma conversa, no sentido de, se calhar, explicitar melhor algumas das ideias que eu tentei passar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado aí pela explanação. Mais uma vez agradecer a participação aqui no evento. Eu queria começar perguntando um conceito que me parece ser um conceito da lavra do senhor e que o senhor deve ter feito em algum outro artigo, em algum outro escrito mais, um escrito maior, né? Que é o de sociedade compósita. Então, essa é a minha primeira pergunta. Sim, pessoal, eu vou fazer uma ou duas perguntas e pergunto a vocês se vocês têm alguma intervenção no momento, e a gente faz um bloco aí de 3, 4 perguntas e depois a gente abre para mais, certo? Posso só fazer uma pergunta para o Elder? Você quer que eu continue mantendo o share screen ou você quer parar? Acho que é melhor encerrar o share screen porque ele carrega bastante a transmissão. Tá bem. Alô? Ele deixa a transmissão pesada, então às vezes pode falhar um pouco
na hora que está falando. Peraí, deixa eu então... Tá, Pronto. saindo. Ok. Certo. Tá. E o meu próximo comentário é um conceito que a gente tem, uma abordagem que a gente tem na história de leitura a contrapelo, né? Como ler essa ciência colonial, né? Tentando enxergar os sujeitos que estão ali sendo descritos de maneira hierárquica, preconceituosa, e tentar enxergar a agência desses sujeitos, né? Então, eu sei que o senhor é das ciências sociais e não necessariamente vai trabalhar com os mesmos pressupostos que a gente da história, mas sei que mas na história a gente tem essa ideia de leitura a contrapelo, de tentar fazer uma leitura nas entrelinhas dessa ciência colonial. E queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como que o senhor pensa fazer isso, ou como que o senhor já fez isso, ou de que modo que o senhor vê isso. E, bom, por enquanto essas são as minhas duas intervenções. Eu perguntaria agora se mais alguém tem alguma intervenção. Eu acho que é bacana fazer um bloco, assim. Se ninguém mais tiver, eu posso fazer também alguma pergunta, assim. Mas eu vou sempre deixar a palavra para outras pessoas, porque senão eu monopolizo. Então, Mais alguém gostaria? Chama no chat, coloca a mão no chat. ou levantar a mão. Bom, Ou já levanta a que mão. vou fazer a honra da casa, assim. Então, a minha pergunta para o professor Helder Baú vai mais ou menos na mesma linha, acho que do Alexandre, mas eu, escutando a sua fala, lendo o seu texto, que a gente circulou aqui antes, parece que você mostra de maneira muito bem elaborada, né, como que a cientificização, uma tecnocracia, foram características, né, fundamentais, acho, da exploração colonial. Né? A exploração colonial vinha junto com as ciências ocidentais que tinham uma função política direta de exploração desses territórios e das populações que estavam neles. E aí é uma pergunta que eu acho que a ciências sociais está discutindo há 40 anos, sei lá, e a gente não vai chegar nunca, acho que numa resposta, mas eu acho que eu queria ouvir o Helder, porque ele falou ali rapidamente sobre isso. Como é que a gente pode pensar as ciências sociais hoje, se elas são mais puras do que as do passado, ou não? Ou o que significa a gente achar que elas são mais neutras ou mais puras do que as do passado? E aí é uma pergunta que eu achei meio pessoal, mas que também tem a ver com arcabouço teórico, esse tipo de coisa, que é, afinal de contas, se vale a pena a gente repensar os preceitos das ciências sociais para melhor aperfeiçoar elas, e aí, né, trazer melhores ferramentas, melhores técnicas de avaliação de uma realidade social, de um contexto cultural e por aí vai, ou se por ela ser uma forma de saber, ou se a gente encara ela como mais uma forma de saber, e como uma forma de saber branca ocidental que emerge, né, pelo menos, enquanto uma forma predominantemente branca ocidental, e que por isso ela precisa ser descartada ou não descartada, para não precisar jogar fora a água do banho junto com o bebê, encarada de maneira na sua própria provincialidade, né, como uma forma de saber produzida a partir de um determinado lugar e que por isso só possui limitações. Porque isso me fez me lembrar, pensar muito também como que as ciências sociais depois surgem, emergem, mas nos países pós-independência, Brasil também, países do terceiro mundo. Mas aí a gente começa daí. Falou. Ok. Ok, acho que a gente já pode começar esse primeiro bloco, né? E nas próximas a gente deixa para o próximo bloco. Está com o senhor a palavra, professor. Tá bem. Ok, muito obrigado. Em relação à sociedade compósita ou cultura compósita, um conceito que 6, se não estou em erro,
é um conceito que tem uma história um bocadinho complexa e longa, mas eu vou tentar aqui resumir. O que ocorre é que, durante a minha pesquisa, ao nível do mestrado, eu estava a estudar a sociedade angolana, tendo em conta os quadros angolanos que estavam radicados, por exemplo, em Portugal e que tinham algum interesse em retornar para Angola e como é que seria o seu, digamos, o seu regresso. E dentro desta minha abordagem, acabei por olhar um pouco para aquilo que eram as dinâmicas desses quadros angolanos em contexto de acolhimento, que é o contexto português. E pude perceber que determinadas dinâmicas relacionadas com rituais, que eu chamava aí rituais em diáspora, estavam muito bem vincadas dentro dessa sociedade, mesmo estando no exterior, havia esta forte ligação com a sociedade de origem. E uma vez retornados à sociedade de origem, continuavam várias dinâmicas. Várias dinâmicas em que sentido? No sentido de que começa-se a diluir aquilo que nós considerávamos a ideia do étnico. Então, a ideia de cultura compósita foi uma forma de tentar fugir um pouco do conceito de étnico, porque analisando aquela abordagem barthiana, né, Frederick Barth, mesmo Dabney Cohen e outros que trabalharam muito a dimensão do étnico, o conceito de étnico traz consigo uma ideia de homogeneidade muito, muito forte. E olhando hoje para a sociedade angolana, apesar de algumas particularidades que não devem ser excluídas, nas dinâmicas do urbano, nas dinâmicas de algumas sociedades também rurais, esta dimensão do étnico está muito diluída por várias razões. Primeira razão, a própria colonização. A própria colonização, dentro dos processos de povoamento de determinadas regiões e até de construção de infraestruturas como estradas, caminhos de ferro e por aí fora, acabou por movimentar uma massa significativa de população de um lugar para o outro. O próprio exército colonial, que integrava também locais ou nativos, com as aspas que isso merece, acabou por levar pessoas para o Ambo, para Benguela, para Cabinda e por aí fora. E essas pessoas casaram-se aí, conheceram a cultura desses lugares, aprenderam a língua e transportaram consigo vivências várias e outros aí se estabeleceram. Onde é que eu quero chegar com isso? É que já fica hoje um bocadinho difícil olhar para um angolano e pensar que ele é aquilo que espelha a sociedade onde ele nasceu no passado. Porque se nós fizermos uma espécie de revisitação ao mapa etnográfico de José Redinha, e mesmo Sterman também acabou por fazer esta ilustração, eles acabam por determinar uma espécie de geografia étnica, definindo fronteiras territoriais em que no território X está o povo X, no território Y está o povo Y. Agora, como explicar que o Nhaneca também está no Mochico, que provavelmente devia estar numa região Luval? Como explicar que, por exemplo, o Luval está num território Ambundo e por aí fora? Então, o critério geográfico já há muito discutido, isso já é um debate da década de 60, por exemplo, 60, 70, escola de Boston e de Manchester, por exemplo. Como explicar esta abordagem? Então, uma melhor forma de abordagem e de aceitação dessas dinâmicas do cosmopolitismo é, de certa forma, olhar para esta cultura como um processo em curso, que introduz várias dinâmicas e que, ao fim e ao cabo, provavelmente num futuro muito próximo ou muito distante, poderá definir apenas uma espécie de cultura angolana ou angolana e não tanto uma dimensão étnica como tal, uma vez que, de forma indireta, cada angolano
já sistematizou culturas de vários contextos, partilhou gastronomia, partilhou determinados detalhes culturais, excluiu outros e assim sucessivamente. Né? Então, o termo mais simpático, que ainda está em elaboração, né? Está em discussão, né? Não posso dizer que seja algo acabado, mas foi uma forma de fugir o conceito de étnico, é este de caracterizar a cultura angolana como uma cultura compósita ou sociedade compósita. Não sei se o Alexandre quer fazer uma réplica em relação a este detalhe. Não, eu achei muito interessante. Acho que, inclusive, depois recomendo que as pessoas procurem o final do seu artigo. Está indicando lá um artigo anterior do senhor que fala um pouco mais sobre isso. E eu até ao final, depois guardando essa pergunta para depois, ia perguntar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão de como é que o senhor vê essa questão dessa tradição nos estudos sobre Angola, se falar sempre dos grupos étnicos linguísticos angolanos, etc. E sei que o senhor tem uma visão diferente, né, sobre isso, e acho muito interessante, acho que as pessoas devem conhecer essa visão. Eu, inclusive, não li esse artigo que está indicado ao final, mas lendo o seu artigo de hoje, eu vi que lá ao final está indicado esse artigo. Então fica a recomendação para todo mundo ler, né, esse artigo que faz uma reflexão maior sobre essa questão do étnico ou do não uso, né, do termo étnico para os povos angolanos. Eu, especificamente, procurei, no momento que eu estava escrevendo meu material de defesa, que foi há pouco tempo aí para a banca, eu procurei, em alguns momentos, não usar realmente essa expressão povos etnolinguísticos e descrever lá os 3 principais ou os 5 principais, porque eu sei que essa é uma visão que, hoje em dia, não corresponde tanto à realidade, ou já há um debate melhor ou maior sobre isso nas ciências sociais e na antropologia. Enfim, eu só queria fazer essa pequena intervenção mesmo e o senhor dar seguimento aí nas intervenções que o Matheus fez. Bom, mas deixa eu só falar, eu vou aproveitar porque acho que não está aqui, não, mas a gente tem pessoas no nosso grupo que a gente tem discutido muito esse tema da etnicidade, etnia, porque tem gente interessada, né, em debater esse assunto. E eu acho que foi muito bacana você colocar esse posicionamento, esse debate, porque apresenta várias perspectivas distintas. E eu acho que até mais contemporâneas, que às vezes, principalmente os estudos afro-brasileiros ou história da África produzida no Brasil, engatinha ainda, e foi bacana a gente ouvir isso de você. Tá. Muito obrigado. O Alexandre ainda fala sobre esta leitura em contrapelo a isto, né, em relação à ciência colonial. Nós não devemos ter tabus em relação à ciência colonial. A questão aqui é de contextualizar. Né? Temos ter uma abordagem contextualizada. É um contexto e, por ser um contexto, ele deve ser lido, mas é preciso saber lê-lo, né? E a maior parte dos investigadores tem sabido ler este contexto. Quem viveu esse contexto e utilizou os instrumentos, de certa maneira, manipulou um ou outro detalhe, tudo isso está relacionado com, digamos, uma realidade em que o objetivo era, de facto, este. E com o processo de humanização das próprias ciências, as dinâmicas que vamos tendo na atualidade e as próprias marcas pós-coloniais muito presentes em muitas realidades ainda hoje, cabe a nós hoje tirar partido destes elementos e tentar formatar, com todas as aspas possíveis e imaginárias, cenários que possam, de certa maneira, legitimar e até certo ponto ajudar a reaproveitar estes cenários de tal maneira que eles possam produzir mudanças positivas ao nível das sociedades atuais. Aliás, esta questão está relacionada com a que o Matheus
coloca aqui, se elas são puras porque são ocidentais e devem ser mantidas na matriz em questão, ou devemos melhorar e inovar, devemos passar sempre uma posição um pouco mais, se me permitem um termo, atrevida. Vamos melhorar, vamos reler estes postulados. E aqui acho que é interessante, modelos que estão em curso em muitas realidades, e o Brasil penso que tem estado a fazer isso muito bem, em relação à história local, aprofundando cenários de história local, valorizando questões de história local, para se produzir conhecimento novo, mas nunca nos esquecermos deste conhecimento que foi passado anteriormente, porque é a base para dentro. Penso que devemos encarar isso desta forma. Sim. Desculpa que deu uma travada. Eu não, Okay. você estava defendendo a importância da história local, não é? Sim, elaborar aqui um processo de inovação, maior criatividade, e se houver esta necessidade de revisitar espaços de produção de um conhecimento colonial e reproduzir esse conhecimento na base de uma observação diferente da abordagem da observação anterior, também pode ser interessante, até porque para a história dessas comunidades que, de certa maneira, passaram a ter algum desconforto em relação aos seus processos anteriores e descartaram-se completamente de determinados postulados que até certo ponto podiam ser positivos para essas comunidades. Dou um pequeno exemplo. A educação não formal. A educação não formal é comum em algumas realidades, mas podemos observar que pelo seu caráter e forma de organização, ela foi diluída em muitos contextos. E o que é que aconteceu? Ela foi substituída, por exemplo, por uma educação religiosa, já que o cristianismo também aparece aqui como uma máquina colonial muito planta nessas regiões, subalterniza os critérios locais, habituais de educação, mas em muitos contextos, por exemplo, como a realidade angolana e por conta da guerra, ele também não se fixa, quer dizer, não se consolida, sai, e a comunidade até certo ponto continua lá. O que vai acontecer posteriormente é uma comunidade que ficou sem o contexto colonial de educação, porque não foi consolidado, sem o contexto colonial de religião ou de cristianismo, nesse caso, de forma religiosa de cristianismo, fica sem este contexto e fica sem o contexto ancestral, porque também foi perturbado. O resultado é, muitas das vezes, muito complexo, porque essas comunidades precisam de encontrar o norte e depois não se identificam com o local, que é pecado, a igreja disse, não se identificam totalmente com o religioso, porque há determinados, e por outro lado também não se identificam com o colonial ensinado, porque também não foi consolidado. Então há aqui uma perturbação. E, de certa maneira, estudos desinteressados, interdisciplinares, com uma forte, digamos, equipa de abordagem, com olhares diferentes, muitas das vezes podem ajudar-nos a encontrar alguns caminhos, não digo soluções, mas caminhos para uma melhor intervenção em certas sociedades. Obrigado, Helder, pela resposta. Agora a gente abre para mais uma rodada. Sim. Vamos lá, pessoal. As pessoas ficam meio envergonhadas. Não, tranquilo. Tranquilo. Mas eu não conseguir, vou dizer que não, né? Não, eu vou então aproveitar e pegar... Boa tarde. Aleph, fala aí. Eu só não vou abrir a câmera porque aqui está uma bagunça, mas vou fazer aqui vou fazer aqui a pergunta. A questão Helder,
é entender, porque como eu sou da história, eu quero entender um pouco essa contribuição sócio-histórica para, no caso desse colonialismo, para essas imersões coloniais do capitalismo atualmente no contexto angolano. Então, a partir das suas pesquisas, o que é que você pode relatar, identificar sobre isso? Ok. Bom, espero que eu tenha percebido muito bem a sua questão, Aleph, mas acabo por aqui dizer que as abordagens coloniais ajudam-nos a compreender muito bem a realidade atual, principalmente em contexto angolano. Bom, há vários cenários que se podem passar em relação a estes processos, mas devo dizer que, independentemente de todas as transformações que vivemos, não gosto muito do conceito, mas que é uma globalização até certo ponto hegemónica e económica, né? Pronto, tem outras vertentes, mas acaba por ser uma globalização hegemónica e económica. Bom, não quero ser neomarxista nesse sentido, né? Mas o que nós vamos observando ao nível das dinâmicas económicas do capitalismo na nossa realidade, há aqui elementos muito fortes de continuidade destes postulados. Aliás, vários estudos hoje publicados sobre colonização, capitalismo, modernidade ou pós-modernidade, acabam por elencar estes detalhes. E ainda mais numa sociedade muito dispar no sentido de que há um centro e este centro tem dinâmicas muito próprias, tem uma máquina publicitária muito própria e que acaba por envolver uma periferia que não fez o seu trajeto normal até chegar a estas dinâmicas e é arrastada completamente para novas formas de ser e de estar, para a qual não está suficientemente preparada e depois surgem aqui outras situações. É mais ou menos nesse sentido, né? Que, indo buscar um exemplo, né? Uma vendedora, por exemplo, algum fruto silvestre ou outra situação qualquer no determinado contexto, ela tem que pensar rapidamente no mecanismo de conversão para que tenha um preço ajustado à dinâmica inflacionária do país, por exemplo. Então, estamos a falar de ligações e influências muito fortes e que muitas das vezes as pessoas até nem sequer se apercebem destas dinâmicas, mas que esta foi um processo colonial, dentro das suas marcas, continua muito presente nas sociedades atuais. Não sei se percebi bem a sua questão, Aleph. Ok. Pronto, estamos a falar de uma sociedade muito, muito complexa, né? Aqui uma complexidade muito grande, né? Já não vivemos num mundo completamente fechado. Eu costumo dizer que uma tosse de um estadista importante no mundo baixa logo ou faz subir ou destrói a economia em outros contextos, quer dizer, é uma coisa estranha, né? Quer dizer, um presidente está com gripe e o mercado fica assustado, permite aqui a expressão. Então, essas globalizações, numa espécie de conceito muito, como é que eu diria, um conceito muito hegemónico e até certo ponto neocolonial também, né? Porque há aproveitamentos dentro destas abordagens. Certo, mais alguém? Se ninguém tiver, eu tenho. Então vai lá, Matheus, depois vai eu. Depois vou eu.
Tá, na minha, na sua fala, Helder, eu teve uma hora que você falou ali dos riscos dos nacionalismos, né, das ciências sociais e o nacionalismo me fez me lembrar a passagem sobre o debate sobre a historiografia patriótica do Terence Ranger, como é que isso arrisca, qual o poder dessas ciências sociais e dessa historiografia na construção do nacionalismos contemporâneos africanos e nas possibilidades deles produzirem formas autoritárias de regime ou repressões, por aí vai. E você valorizou muito também nessa fala a história local, a importância de espalhar a história e a produção dos saberes para os territórios que antes eram colonizados e eram produzidos por outras pessoas, né? Aí a minha pergunta é como é que você é um professor na Universidade de Huila, né? Como é que se dá essa dinâmica de instituições que promovem esse tipo de saber, de construção das histórias locais, aí no espaço circunscrito de Huila? Como é que o diálogo com o poder central de Luanda tem sido proveitoso ou não? Já que, bom, para produzir ciência social, história, é preciso ter instituições, né? Universidades, arquivos, financiamento, né? Uhum. Então, Yeah. Mateus, essa é uma questão muito difícil, pá. E se por acaso eu sonegar alguma informação, epá, depois discutirmos isso em off sem grandes problemas, pá. não tem problema, Mas é uma entendo questão, perfeitamente. mas é uma questão muito interessante que coloca aqui. Aliás, esta ideia da história local, se mal afinada, por exemplo, pode produzir chauvinismos, pode produzir determinados pensamentos um pouco descontextualizados essa abordagem. Aqui, uns movimentos que eu chamo de movimentos afrocráticos, no continente africano e Angola também com muitos seguidores, que de certa maneira têm uma posição um bocadinho radical em relação àquilo que é o pensar a África e por aí fora. Bom, eu não quero comprar aqui uma briga com o movimento, né? Cada um tem uma maneira muito própria de ver as coisas, mas nós não podemos avançar para questões muito radicais, temos que pensar. Vamos lá ver, no famoso desenvolvimento, né? Se bem que pronto, é um conceito de anestesias, né? Mas temos que pensar no conceito de desenvolvimento, e o desenvolvimento faz-se com pessoas boas, com pessoas leves, e pessoas boas são pessoas que leem de tudo um pouco e conseguem perceber, contextualizar e tentar transformar para o bem, e não nesta produção de pensamentos muito autoritários, né? Podemos ver dentro de alguns nacionalismos muito diluídos. Entretanto, ao nível das nossas academias, devo assumir que o processo de produção a nível da história local é muito incipiente. É muito incipiente, precisamos de introduzir novas dinâmicas, ainda estamos muito aquém daquilo que pode ser uma boa produção a nível de história. Sabemos que Angola, dentro deste processo, entrou para uma dinâmica de prioridades que introduz aqui uma perspectiva de reconstrução, engenharias e por aí fora, e que, de certa maneira, eu considero um erro não se fazer acompanhar aquilo que nós chamamos de crescimento urbano, de construção de outro tipo de infraestruturas com as ciências sociais, porque, ao fim e ao cabo, essas urbanizações ou essas infraestruturas vão ser utilizadas por pessoas, e então nós precisamos de trabalhar as pessoas e saber como é que essas pessoas vão lidar com esses instrumentos, mas provavelmente não será ainda, vamos lá ver, um pensamento generalizado, até porque criou-se aqui uma política muito virada para o imediatismo, e nem todos hoje estão muito interessados para estudar dinâmicas sociais ou ciências sociais, né?
as pessoas querem ir para uma outra dimensão de maior prosperidade e não conseguem perceber muito bem essas ciências sociais. Também por culpa nossa, né, professores, que talvez não tenhamos traduzido muito bem o valor dessas ciências sociais, a questão da ética, da moral e da maneira de ser de estar e tentar estabelecer pontes com realidades que também viveram dinâmicas muito complexas, como, por exemplo, a sociedade francesa depois da Revolução, que ao se tentar encaixar, se me permite a expressão, conseguiu resgatar muito daquilo do pensamento modernista que tinha sido produzido pelo Renascimento e aquele retorno a um passado talvez mais consolidado do ponto de vista de pesquisa e de conhecimento e por aí fora. Infelizmente, para a nossa realidade, não é bem este o destaque, é uma abordagem muito reprodutiva e não produtiva, e precisamos de novas dinâmicas para poder resgatar estas novas formas de história. Até há bem pouco tempo, e em muitos contextos, ainda temos professores a trabalhar numa perspectiva da história dos vencedores, história parcial, né? E são aqui detalhes que precisam, se calhar, de algum investimento ao nível das teorias da história, da epistemologia da história, para aquela abordagem mais multidisciplinar e multiposicionada e não aquela dimensão que é muito virada para aquilo que nós chamamos de, como é que eu vou dizer, ainda influências da Guerra Fria. Se me fosse possível fazer outra questão, mas só se for possível. Sim, pode. Assim, pode. A questão é porque essas questões mais atuais da igreja neopentecostal em Angola têm tomado repercussão no mundo todo. Então, a minha questão se dá justamente dentro dessa perspectiva, de compreender como essa percepção do cristianismo, e principalmente do cristianismo neopentecostal, tem atualmente influenciado as questões culturais, as questões religiosas, né, do meio aí angolano, desse meio mesmo voltado até mesmo ao continente africano. Como isso tem se dado em meio à sociedade? Ok. Muito obrigado, Aleph. Relativamente ao movimento neopentecostal, ele está muito forte ao nível do contexto angolano. Aliás, se olharmos um pouco para aquilo que são os estudos de Ramon Sarroy, Rui Lera, podemos concordar com uma espécie de mudança de centros de evangelização. Parece-me que mudamos, né? A Europa deixou de ser o centro de disseminação desses processos e eles estão mais enraizados na América e em África. E Angola não foge à regra. Todavia, há aqui uma como é que eu vou dizer, uma dinâmica importante de igrejas neopentecostais em contextos angolanos por uma simples razão. Elas são igrejas ou formas de religião camaleónicas. Camaleónicas no sentido de que, do ponto de vista doutrinário, adaptam-se muito facilmente às características locais. E isto faz com que elas tenham, vamos lá ver, um sucesso brutal. Por quê? Porque, estando enraizadas numa determinada realidade, elas têm a capacidade de absorver as dinâmicas culturais locais e, muitas das vezes, incorporá-las no interior da igreja. Ao ponto de, em muitos contextos e até mais periféricos, elas começarem a ombrear com a figura do Kimbanda, né? O Kimbanda, que é, vamos lá ver, o chamado médico local ou curandeiro local, que trabalha à base de raízes. Essas igrejas conseguem absorver as raízes que o Kimbanda utiliza e apenas substituem a direção das suas orações. Quer dizer, ao invés de ser para um
passado, uma figura que é desconstruída todo o processo de exorcização, de atuação dentro da própria igreja, é realizado como se fosse uma dinâmica de cura local. E, por essa razão, elas estão a ter outra questão, também dificuldades de acesso aos serviços de saúde em determinados locais, fazem com que estas tenham maior utilidade. Por exemplo, o indivíduo que está doente há 2, 3 meses, já fez várias análises e não tem nenhuma solução possível, vai a uma dessas igrejas, é feito um diagnóstico e o profeta, o pastor, o apóstolo passa é assumida com maior profundidade do que outras dinâmicas de possibilidade de cura. Também começou em 2008, para a nossa realidade, se começa a efetivar, elas comecem a ter também outras dinâmicas. Outra questão também são as dificuldades de matriz social, são várias a nível da nossa realidade, e tudo isso faz com que determinados segmentos procurem por esses serviços. Há de facto esta grande influência do movimento neopentecostal em Angola, com várias reflexões, né? Alguns apelam a uma espécie de proibição, outros a uma espécie de abertura, com a possibilidade desses movimentos se irem esvaziando com o tempo. Outros ainda acham que mais o sistema de educação para que se possa, até certo ponto, esvaziar esses movimentos, porque em alguns casos há até violações clamorosas aos direitos humanos. Certo. Sobre essa última questão aí que foi feita sobre as religiões neopentecostais, isso me lembra um pouco uma entrevista que eu ouvi de um professor angolano, infelizmente não me recordo o nome, foi no podcast Anticast, em que se discutia muito essa questão da Universal. E uma coisa que até me remete ao debate que a gente teve hoje é sobre essa questão de uma certa fricção de repertórios culturais, ou como é que os angolanos estão, né, os angolanos do sudoeste de Angola, estão ali vivendo de acordo com como viviam seus antepassados, mas, ao mesmo tempo, acionam repertórios culturais que não são, obviamente, nativos, não são, obviamente, entre muitas aspas, tradicionais. E isso me lembra um pouco uma declaração desse professor de que, eventualmente, alguns angolanos vão à igreja, mas, ao mesmo tempo, vão numa festa que não tem nada a ver, é uma festa até de cunho religioso, mas que eles encaram com aquilo como cultural, né? Então, só fazendo um comentário aí para adicionar ao debate, né, como é que em Angola e dialogando aí com a perspectiva do professor de sociedade composta, como é que os angolanos às vezes estão acionando e friccionando vários repertórios culturais ao mesmo tempo. É isso? É isso, exatamente isso. Aliás, por altura do meu doutoramento, né, eu acabei por estudar numa igreja neopentecostal. E acabei por fazer uma espécie de triângulo. Triângulo, em que sentido? Estudei, tinha várias valências. Tem um hospital público, né, o maior hospital da região sul, neste caso. Depois tem o Quimbanda, tem a Santa, tem a igreja neopentecostal. Então, as dinâmicas muitas das vezes são feitas dentro deste circuito. Quer dizer, estou na igreja,
mas para uma determinada componente, a igreja deve ser fraca para esse sentido. Então, ele vive partilhando vários tipos de culto. Há essa dinâmica. E há ainda uma outra dinâmica, né? Que, independentemente disso, há casos de pessoas hospitalizadas, mas que acham que a medicação hospitalar só é efetiva se houver uma outra intervenção. Então, chamam o profeta da igreja neopentecostal ou retira-se a medicação do hospital, leva-se para o culto do Quimbanda para benzer esta medicação ou um outro culto e depois levá-la para o hospital para o indivíduo poder tomar. Ou ainda retirar uma roupa usada do paciente e levar para um culto. Então, aqui dinâmicas muito interessantes de abordagem ao nível de alguns cultos. Eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento, não é, pessoal? Vocês gostariam de fazer mais um bloco? Alguém tem mais alguma pergunta? Helder quer fazer uma fala de encerramento? Ou está satisfeito? A palavra é minha? Sim, sim. Sim. Fique à vontade. Antes não quero apenas... Sim. Eu só gostaria de fazer uma intervenção para convidar o pessoal, já que a gente teve esse debate aqui hoje, para convidar o pessoal para ler o artigo do professor Helder, que chama O Étnico está em Desuso, Construção e Desconstrução Identitária em Angola, que está no livro Estudos Afros e Amazônicos, Estudos sobre o Negro Indígena na Amazônia, tá? Okay. Da editora Colibri, organizado por Marco Antônio Teixeira e Ulian Nogueira Lima. Okay. Que acho que vai um pouco nessa questão do debate que a gente teve aqui sobre essa questão dos repertórios culturais, sociedade compósita, se usa o étnico, não usa o étnico e etc. Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero apenas agradecer, né, por este momento, né, por esta pequena partilha. E pronto, vamos continuar a conversar. O tema é complexo, tem várias bifurcações, se me permitem aqui a expressão, provavelmente, né, nem dando impressões às redes sociais. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Bom, nós agradecemos também, nós aqui do Grupo Áfricas e do Grupo Índico, né, Matheus? Nunca gravo o nome do grupo do Matheus, e do Grupo Índico lá de Portugal. Agradecemos a participação de todos, agradecemos imensamente a participação do professor Helder. E é isso, gente. A gente convida todo mundo a prestar atenção nas nossas redes sociais sobre os próximos eventos aqui do ciclo de palestras e debates. E é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Matheus, quer falar mais alguma coisa? Só reforçar o convite do Alexandre. O grupo é o Impérios, Colonialismos e Sociedades Coloniais, um projeto Índicos. Mas é tanto nome, tanta sigla, logo, que é difícil lembrar de tudo. E aí eu aproveito para fazer o convite. Então, a próxima sessão vai ser com a Catarina Laranjeiro, que é do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa, e ela vai falar sobre cinema, colonialismo e pós-colonialismo, mais especificamente na Guiné-Bissau. Então, vai ser uma abordagem geral sobre cinema e essas questões, tanto no período colonial como no pós-colonial. Tá bom? E aí fiquem atentos lá nas nossas redes, que a gente vai divulgar a fala do Helder no canal do YouTube e os links para a inscrição das próximas sessões. Falou, gente. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado.